Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. Tudo bem? Eu espero que sim, que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like no vídeo. Não se esqueça de se inscrever se por um acaso ainda não for inscrito. Se quiser ver relatos que não tenham foco no sobrenatural, vai lá para o meu outro canal, o Conto pra Ana. O link está aqui na descrição. E antes de continuar, vamos para um recadinho. Olha, gente, antes de continuar, eu quero indicar aqui para vocês algo muito interessante. A Ariana Manzoni, que é terapeuta sensitiva e especialista em autoconhecimento, com mais de 23 anos de experiência, ela faz a previsão 2026 com o tarô, dentro do projeto Previsão Anual, que é um mapa bem completo. Ela analisa 12 áreas da vida, com uma carta para cada aspecto. E ali ela vai mostrando onde tem alerta, onde tem oportunidade e onde você precisa se posicionar com mais força. Te dá um norte para você não começar o ano no escuro. Mas não é só isso, ela traz também a energia predominante do seu 2026. Indica um cristal e um aroma para te ajudar a harmonizar o ano e ainda envia um brinde extra junto com a previsão. E eu gosto porque fica com cara de dossiê mesmo, bem completo, bem estruturado, sem enrolação. E eu já fiz o meu. E ó, além dessa previsão, tem muito mais coisa lá no site. Então, se você quiser fazer a sua previsão, aponta para o QR Code aqui da tela ou clica no link aqui embaixo na descrição desse vídeo. E aí você usa o cupom ANA, que tem desconto para você que me segue aqui. Recado dado, agora sim vamos ao relato de hoje, que é este daqui. Meu relato com íncubos. Vamos lá. Oi, Ana e assombrados, meu nome é Fulana. Eu tenho 24 anos e gostaria de contar o meu relato a vocês. Queria dizer que nunca tive coragem de contar nenhum relato meu, até porque acompanho o canal Assombrado há anos. Se não me engano, desde 2014, ou seja, desde quando surgiu o Assombrado, né? Bem, o que eu vou contar agora é algo delicado. Eu demorei um pouco para superar o que ocorreu comigo. Hoje em dia tá tudo bem, mas sempre que eu lembro, eu acabo me sentindo culpada pelo que ocorreu. Eu sei que ninguém pode acreditar, ou até pode, mas eu agradeço a oportunidade de poder contar essa história. Vamos lá. Dia 22 de abril de 2021. Eu acordei assustada várias vezes à noite, sentindo que eu estava sendo vigiada. Eu tenho sensibilidade ao sobrenatural, então sentir presenças, energias, ouvir vozes sempre foi algo natural comigo, desde criança. Mas tenho que dizer que eu estava me sentindo estranha, porque não era uma coisa qualquer. Ao voltar a dormir, eu acordei no sonho e parecia ser um dia normal. Não parecia que era um sonho, pois tudo que eu via era detalhado demais para ser apenas um sonho, mesmo que lúcido. Mas como eu trabalho todos os dias, esse dia em específico, no sonho, eu decidi não ir trabalhar, pois acordei com o meu cabelo que estava com várias cores, como se eu tivesse pintado uma parte do cabelo de cada cor, sabe? Claramente, no sonho, eu pensei que a minha chefe não ia gostar nada disso, até porque sempre me falaram que local de empresa, o correto é não inventar moda na aparência, né? Minha mãe tentou cortar o meu cabelo para tentar ajudar, mas não deu certo. No final de tudo, eu fui para o meu quarto e voltei a deitar. Nessa hora que as coisas começaram a se complicar, pois eu senti algo movendo o meu corpo. Eu não sei se foi um sonho, mas automaticamente eu senti algo tirar a minha roupa e teve relações comigo. Eu não via o que era, eu só sentia. Nisso tudo, eu até gostava, mas eu não tive controle de nada, infelizmente. O que me deixou brava, eu fiquei brava comigo mesma depois. Ainda dentro desse sonho, a minha mãe entrou no quarto e como eu estava sem roupa, eu me escondi nas minhas cobertas enquanto ela tentava falar alguma coisa comigo relacionada ao trabalho, pois nós trabalhamos na mesma empresa. Eu apenas concordei com o que ela havia dito e logo ela saiu.
Sinceramente, eu queria ter pedido socorro, mas então aquela coisa voltou e acabou abusando de mim de novo. Sei que eu sou uma pessoa que sempre amo o sobrenatural, eu adoro ver relatos, especialmente sobre íncubos, demônios, espíritos e rituais. Eu não sei necessariamente se eu sonhei com isso, pois antes de dormir eu estava vendo vídeos de pessoas fazendo rituais. Logo apareceu essa coisa e ele parecia ser um vampiro, sinceramente parecia um vampiro, porém tomou posse de uma pessoa que eu amo e não é um parente. Ele apenas sorriu para mim como se fosse algo sedutor. E então, depois disso, eu não me lembro o que aconteceu, além de acordar já no outro dia com o despertador do meu celular tocando. E, infelizmente, isso tudo ficou na minha cabeça o dia todo. Tá, então, no fim, ela viu essa pessoa que tomou a forma de uma pessoa que ela conhece. É isso? E de uma pessoa que ela ama, não é um parente, mas é uma pessoa que ela gosta muito. Então, esse ser tomou essa aparência e estava lá fazendo isso, no sonho. Dia 22 de abril, dia 22 e 23 de abril. Era noite, mais uma vez, e eu nem estava assistindo vídeos de rituais ou algo relacionado a demônios, nada assim. Porém, antes de dormir, eu decidi assistir um vídeo para rir de pessoas jogando jogos de terror, o que me tirou várias risadas antes de adormecer, para poder trabalhar no dia seguinte. E eu, antes de dormir, escuto áudio de chuva para meditar, sabe? E antes de tentar achar ali uma postura na cama, eu simplesmente levantei e senti uma presença no quarto. Olhei para o quarto todo como se tivesse visto um vulto. E o meu erro foi ignorar esse sentimento. Ignorei até porque pensei, eu sou sensitivo, então isso é natural, né? Eu estar sentindo ou vendo vulto, sempre acontece, então deixa pra lá. E aí eu dormi. Durante a madrugada, acordei assustada, por volta de 1h da manhã. Lembro de ter verificado até no celular o horário. Porém, eu senti a presença novamente. Me levantei, olhei e não vi nada. Bom, devo estar ficando maluca. É o que eu falei antes de voltar a dormir. 2h48 da manhã. Eu acordei novamente assustada, olhando para o quarto, mas não tinha nada. Engraçado de mim é que eu ignorei todos os sinais que eu pude ter para poder ouvir um áudio de limpeza espiritual, eu acho, e não fiz, né? Bom, lembrando, eu não sou o tipo de pessoa que reza. Apenas sigo o caminho da espiritualidade, tentando aflorar mais para me proteger melhor dessas entidades ou energias. Bom, ao verificar o horário, me virei para a parede onde fica a janela e eu apenas fiquei lá, virada para a janela até dormir. Até que eu tive o meu primeiro sonho novamente, né, daquela noite. Eu acordei no meio do ato dessa vez. A hora que acordou já estava acontecendo. Acho que ela acordou no sonho, igual daquela primeira vez, entendeu? Que ela achou que estava acordando, mas era um sonho. Aí agora ela falou aqui de novo, até que veio o primeiro sonho e eu acordei no meio do ato. Fui sentindo algo queimando as minhas partes íntimas, algo movendo a minha roupa e algo dando leves movimentos, sabe? Como se tivesse... Entende? Eu só fiquei sentindo. Eu não queria me mover ou falar nada, porque eu fiquei com medo. E quando digo que eu senti algo queimando por dentro, eu não senti dor. Pelo contrário, novamente eu senti prazer naquilo. E eu me sinto suja só de lembrar disso tudo. Eu não lembro o que me fez acordar, mas eu lembro que isso começou desde que eu acordei para tirar o meu fone de ouvido às 2h48 da manhã, mais ou menos. Acordei e voltei a dormir, mesmo assustada,
Sinceramente, eu achava tudo isso um grande pesadelo. Eu errei muito em deixar isso continuar sem parar para pensar que poderia ser relacionado a algo que eu já tinha estudado. Ao voltar a dormir, essa segunda vez, tenho que dizer que foi mais agressivo comigo. Eu me senti, dessa vez, paralisada. Sabe a famosa paralisia do sono? Então, eu estava imóvel e senti algo me movendo, tirando a minha roupa agora com agressividade. Logo, senti novamente e fui sendo abusada. E mesmo não sentindo dor, eu fiquei com muito medo. E eu não conseguia me mover. Eu sabia que eu estava lúcida ali. Então me levantei como se eu fosse uma boneca. É isso? Me levantei como se eu fosse uma boneca, sendo que um ser pesa muito. E eu não estava sentindo a minha cama, eu estava sentindo que eu estava flutuando agora. Ela sentiu que ela se levantou, mas tipo imóvel, assim como uma boneca. E ela sentia que flutuava. Como assim? Sendo que sendo que um ser humano pesa muito. Ah, entendi. Entendi. Ela meio que sentiu que levitou na cama, assim, né? E levantou que nem uma boneca. Tá, embora começasse... flutuando agora. Embora começasse a fazer o ato, né? Embora dessa segunda vez tenha sido mais agressivo, eu não vi nada. Mesmo de olhos abertos ali. Mas eu sei que uma coisa, posso dizer que, mas eu sei que era alguma coisa, não sei, eu posso dizer que era alguma coisa, não sei, eu estava com muito medo. Ou uma coisa eu posso afirmar, eu estava com muito medo, mesmo não vendo aquilo. Eu só lembro de querer chorar nessas horas e eu comecei a pedir socorro. O que me fez acordar depois disso, eu apenas pedi o socorro e foi o que me fez acordar, eu acho. Depois disso, eu apenas fiquei querendo chorar, com medo, nem dormir eu queria mais. E eu ficava pensando, será que eu tô brincando com fogo? Tem alguma coisa errada? Eu tava me sentindo vigiada. Sabe, mesmo acordando após esse sonho, eu sentia... Mesmo acordando mesmo, eu sentia minha parte íntima queimando, como se algo tivesse tocado nela, sabe? Eu fiquei um bom tempo tentando dormir novamente depois, pois o medo tomou conta, né? Se a segunda vez foi mais agressivo, e se acontecesse uma terceira vez, como seria? E pior de tudo, eu não poderia contar para minha mãe. Ela é católica, não acredita em nada disso. E se eu contasse, ela me acharia louca e me colocaria, sei lá, num hospício, ia mandar eu procurar Deus. Eu digo apenas que eu respeito todas as religiões, mas eu não gosto que me forcem a procurar uma coisa que eu não acredito. E antes que digam que eu não fiz uma limpeza energética, algo assim, depois do que aconteceu, eu fiz. Eu meditei e tentei não pensar mais nisso. Aí, alguns dias depois, acho que é do dia 30 de abril pro dia 1º de maio, acho que ela tá falando das madrugadas, né? Do dia 30 pro dia 1º, o anterior foi do dia 22 pro dia 23. Agora, do dia 30 pro dia 1º de maio. Eu acordei no meio do sonho, desse sonho, aí ela acorda do lado de lá, na realidade de lá, né? Pelo que eu entendo. Acordei no meio do sonho, só que dessa vez eu sonhei que fui puxada com tudo da cama e acabei flutuando. Porém, dessa vez eu fui recusando, pois eu estava acordada mesmo que digam que não. Ela estava bem lúcida, ou não foi sonho mesmo, ela foi puxada do corpo, talvez, não sei. Mas eu sei dizer que dentro dessa alucinação aí toda, estava acontecendo coisas sobrenaturais, como minha Polaroid caiu da parede, sabe? Umas coisas acontecendo no quarto. Eu não tinha notado ainda que eu estava sonhando. Entendi. O que ela quer dizer aqui é naqueles momentos que a gente não se dá conta
que ou saiu do corpo ou que é um sonho, né? Você acredita mesmo que aquilo tá acontecendo, só vai se dar conta a hora que você acorda de vez. Aí você fala, então era um sonho. Eu acho que é isso que ela tá dizendo aqui, ó. Na real, eu tava tentando voltar a dormir, até finalmente perceber tudo e saber que era ele, o ser que abusava dela, né? Porém, quando eu falei não, que eu não queria, que era para ele me deixar em paz, aí ele ficou agressivo. E então eu tive que pedir para ele não me machucar. E o medo tomou conta rapidamente e, sinceramente, eu deixei acontecer sentindo tudo novamente. Ou seja, ela sentiu que o cara tava lá, o ser, sei lá, falou que não, pediu para ele não machucar, só que ele ficou muito bravo, ela ficou com medo da braveza dele e acabou se entregando de novo. Eu só sei que depois dele terminar, eu saí da cama chorando e fui até o banheiro dentro do sonho, tá? E eu vi sangue em mim. Marcas roxas no meu braço, como se ele me pegasse à força, ou como se ele me pegou com tanta força que foi marcando o meu pescoço, os meus braços. Aí dentro do sonho, minha mãe acordou e ficou me perguntando o que tinha acontecido, Porém, mesmo eu falando para ela, mostrando os machucados, ela não via. E aí ela falou que só tinha sido um sonho. E isso foi tudo muito estranho. Embora eu tenha acordado assustada, né? Só que dessa vez na vida real, aqui mesmo, recuperei meu fôlego com uma vontade enorme de chorar. Fui correndo pro banheiro e, sinceramente, tinha uma mancha roxa no meu pescoço, Ana. Eu escondi isso, só voltei pro meu quarto e fiquei deitada pensando no que tinha acontecido até voltar a dormir. Porém, nesse meio tempo, lembrei das minhas palavras. Se a segunda foi mais agressiva, quem dirá da terceira, né? E realmente a terceira foi pior, né? Deixou marcas e tudo mais, nem que seja, sei lá, no astral. Isso acabou completamente com o meu psicológico. Eu acabei dormindo porque eu estava muito cansada. Porém, me arrependi novamente de ter ido dormir, porque novamente eu fui abusada. Fiquei paralisada. Isso era um pesadelo. Eu sei que no dia seguinte eu estava morta por dentro, perdida, literalmente perdida. Hoje em dia eu passo na psicóloga, embora não falo disso exatamente para ela, mas eu estou resolvendo todos os meus problemas psicológicos, embora eu sofra de depressão. Eu queria contar essa história, pois sinceramente eu não aguentava mais guardar isso para mim. E só quero dizer para que tomem cuidado, pois quem procura acha. Eu sempre fui de procurar, mas nunca me proteger. Porém, hoje em dia, eu peço ao meu guardião espiritual para me livrar disso. Eu tenho um outro relato do dia 30 de maio. Um outro relato, acho que desse mesmo tipo, que aconteceu no dia 30 de maio. Que foi a última vez que eu fui abusada e atacada. Outro dia eu mando um relato também que ocorreu quando eu era criança. Pois o que não falta são histórias. Porque desde pequena sempre ocorreram coisas sobrenaturais comigo. Obrigada, Ana e Assombrados. Desejo tudo de bom a todos vocês. Um beijo para você, muito obrigada. Então, essas coisas acontecem, gente. Conheço até histórias de pessoas próximas que passaram por isso e pessoas que não procuravam como ela diz aqui, o sobrenatural, é porque ela estava vendo sobre rituais e pesquisando sobre íncubos e não sei o quê. Conheço histórias que a pessoa era totalmente o contrário. Religiosa, sempre na igreja, de boa, assim, sempre, nunca para esse lado, e sofria abusos de algo invisível. Existem, né, tem o pensamento, né, a hipótese tudo de que seja realmente algo psicológico,
né? Por algum motivo ali, isso está se manifestando dessa forma, né? O corpo sente e percebe dessa forma. Mas, então, é isso que é difícil. A pessoa passa por uma situação dessa, e aí quem que vai acreditar? Para quem que você conta? Para quem que você denuncia? E a pessoa se sente abusada, violada, e não tem idade. Não tem idade, né? Como disse, eu já vi casos que, assim, desde muito nova até idosa, que acaba passando por isso. Não, e fica nessa contradição e fica justamente nessa coisa da mente, porque às vezes a pessoa sente um prazer, mas você não sabe o que tá fazendo isso com você. É a força, não é com consentimento. Mas aí você se sente culpada, e aí fica aquela coisa, né? E que nem no caso dela, machucada, pelo menos no astral, tem tanta coisa que a gente relata aqui que acontece no astral, não é? Abdução, contatos com seres interdimensionais, extraterrestres, pessoas que relatam até gravidez num outro mundo lá, pessoas que vão para outra dimensão, relatam, sei lá, 7 além, quando sonha e vai para outro lugar. Então, né, esse lance de você sair do corpo e sentir, e ir, ver e vivenciar, né, é o que ela tá dizendo aqui. Quando ela saía, ela sentia tudo isso. E não foi uma vez só, era uma coisa recorrente, né? Então, pode ter outras explicações, tem aí hipóteses, teria que ser algo muito mais investigado, é o que eu digo, a gente nunca pode bater o martelo aqui sem estar ali com uma investigação mais de perto com a pessoa, né? Ela conta dos problemas psicológicos, ela tá tratando, e às vezes equilibrando, né? Quando você consegue equilibrar alguma descompensação ali psicológica, alguma depressão, pode melhorar nessa outra parte. E aí a gente pensa, vibrações atraem, né? Dependendo de como você tá ali, você pode facilitar e abrir o teu campo para outra coisa chegar. Tem esses espíritos, né? Dizem aí os íncubos e os súcubos, né? Que se alimentam dessa energia vital, se alimentam dessa energia sexual. Ou tem pessoas ainda que têm a hipótese de que existem pessoas que conseguem sair do corpo em viagem astral. Pessoa aqui, ó, que nem eu, tô encarnada aqui, agora eu vou sair do meu corpo. Aí sai e vai pro astral justamente para fazer esse tipo de ato com outras pessoas. Entendeu? Tipo, abusadores astrais que estão encarnados. Pode ser inconsciente, um cara que sai no astral aí e às vezes nem tá consciente do que tá fazendo, mas tá lá no oba-oba. E aí acaba, não sei, tendo alguma facilidade para chegar em uma pessoa ou outra. Então tem muitas coisas aí a se considerar. Mas é uma situação complicada, justamente por isso, porque causa vergonha, causa culpa, e não tem para quem falar. Porque a pessoa já vai falar, não, ela tá delirando, repressão de não sei o quê, ou ainda aconteceu algo e a mente dela tá... aconteceu algo físico, sabe? Um abuso real, e aí a mente dela está levando isso pro campo de, nossa, foi num sonho, foi um ser monstruoso de outra dimensão que fez isso comigo, sabe? Como se fosse para mascarar a realidade. É uma hipótese, tá? Não tô falando que foi o que aconteceu. Lembra, eu sempre trago aqui o caso da Carla Moran, né? Que foi abusada aí por seres invisíveis, né? Várias vezes. Então, é complicado, porque as pessoas vão desconfiar de quem tá morando com você, vão desconfiar de coisas palpáveis, né? Quem que vai chegar e falar, foi mesmo um demônio, ou foi um espírito, foi no astral. A queixa da pessoa é essa. Sente, dói,
ou sente prazer, mas sente a culpa, é a força. E o que pode fazer contra isso? Não tem medida protetiva, não tem cadeia, não tem boletim de ocorrência para isso, né? E muitas vezes, da mesma forma que começa, acaba, não é? Então, se você já passou por algo parecido, conhece uma história, se quiser deixar nos comentários, se quiser enviar o seu relato, e se for comentar, que seja com respeito, tá bom? Bom, estes foram os relatos de hoje. Tem mais relatos no canal relacionados a isso. E é isso, ok? Então, um beijo pra vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui! Tchau, tchau!